Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse aqui é o canal de resenhas Dois Perdidos no Tempo. Se por acaso esse é seu primeiro vídeo aqui do canal, aproveita, dá uma olhada aí no nosso material e se você curtir, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder mais nenhuma das nossas resenhas, beleza? Se você já está inscrito no canal, já é de casa, bem-vindo de volta. Hoje a nossa resenha vai ser sobre RPG e a gente vai continuar aqui explorando o cenário do Forbidden Lands, as Terras Proibidas, Manual do Jogador. Se você está ligado no movimento, sabe que hoje eu vou falar sobre os testes básicos do sistema. Então, recomendo que você assista o vídeo anterior do Forbidden Lands, porque muita coisa que eu comentei lá com um pouquinho mais de detalhe, aqui eu vou usar como referência para a gente seguir aqui na explicação, beleza? Então talvez seja interessante dar uma refrescada aí na memória e vamos que vamos! Bom, o Forbidden Lands ele começa com um aviso interessante aqui de não rolar dados com frequência. Mas por que esse aviso? Tem alguma razão de ser? Tem três razões. Duas de ordem mecânica e uma de ordem narrativa, se é que a gente pode falar assim. A de ordem narrativa é que o Forbidden Lands te pede para reservar as rolagens de dado para quando elas sejam realmente significativas ou dramaticamente importantes, né? Não é para você ficar rolando dado com qualquer bobagem. Ah, eu vou subir na árvore aqui, rolo o dado. Vou descer da árvore, rolo o dado. Não. Não é isso, não é essa experiência que o sistema quer te passar. E se as duas razões de ordem mecânica são: quanto mais rolagens de dados você fizer, mais lento vai ser o seu jogo, né? Bastante óbvio. E a outra é: se você tiver rolagens excessivas de dado, isso pode fazer com que seus personagens fiquem com um número elevado de pontos de força de vontade. O que tem a ver uma coisa com a outra? Você vai entender quando eu explicar os testes, beleza? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Eu vou só retomar rapidinho algumas coisas que eu falei para vocês entenderem. O teste básico de Forbidden Lands, ele geralmente envolve três características: o atributo, a perícia e o equipamento. E o jogo te recomenda a usar dados de cores diferentes para simbolizar cada uma dessas características. E para você saber que cor está relacionada com cada uma delas. Isso vai ser importante na hora dos resultados do teste. O livro também te sugere usar dados customizados. O que são os dados customizados? No 6, ele vai ter o símbolo de duas espadas cruzadas e no número 1 ele vai ter a caveirinha. Lembrando que os dados relacionados com perícia não têm o símbolo da caveirinha. Isso também vai fazer uma diferença grande. Segura aí a informação. Como é que funciona o teste? Eu vou jogar os meus dados. Se eu tiver um número 6, isso é o suficiente para que eu tenha sucesso na minha ação. Só não vai ser um sucesso perfeito. E se eu não tiver nenhum 6, eu só falhei. Não existe falha crítica no Forbidden Lands. Simples assim. Mas, então, o que tem de tão especial nesses testes? A graça da coisa começa com algo que o livro chama aqui de rolagem forçada. Ou seja, forçar a rolagem de dados. O que é isso? É uma chance que você, jogador, tem de repente melhorar o seu sucesso ou reverter uma falha e torná-la um sucesso. Como assim? O jogador decide se ele quer forçar a rolagem ou não. Se ele não teve nenhum sucesso, ele pode escolher rolar a forçagem para tentar ter um sucesso naquela ação. Se ele teve só um, mas ele precisa que aquela ação específica seja perfeita, ele pode forçar a rolagem para conseguir 2 ou mais sucessos, enfim. Bom, como é que isso funciona na prática? Vamos lá. A gente vai tentar um recurso novo aqui que talvez fique mais fácil de visualizar e explicar essa situação toda. Então, vamos ver se vai dar certo. Se tiver tudo ok, vocês estão vendo aqui do lado a nossa magnífica foto. Não reparo nos defeitos especiais. Mas vamos lá, acho que fica mais fácil para a gente visualizar e entender um pouquinho essa questão da mecânica do Forbidden Lands. Repara que aqui eu tenho 3 conjuntos de dados diferentes, tá? Esses aqui de cima vão estar relacionados com a minha característica atributo, ou dado base, como o livro chama. Esses do meio aqui vão estar relacionados com perícia, tá? Esses dados aqui eu peguei emprestado do conjunto do Caronte, tá? Se você não sabe o que é o Caronte, dá uma olhada lá nos vídeos que também tem um material bacana sobre esse jogo. E o vermelhinho aqui embaixo vai estar relacionado com equipamento. Então, vamos dizer que essa tenha sido a minha jogada de dados, tá? Eu tive 1, 2, 3, 1, 5 e 6. Isso aqui é um sucesso. Beleza, eu posso parar por aqui.
Mas nessa ação específica eu preciso que o meu sucesso seja perfeito. Então eu digo, mestre, eu quero forçar a rolagem. O mestre autoriza e a partir deste momento, o número 1 que eu tirei aqui em cima, que até então não significava nada, ele vai passar a ter um significado. É o famoso ativar a ruína. Da feita que eu forço a rolagem, os números 1 são ativados. A ruína é ativada. Mas como é que funciona a rolagem forçada? Eu vou separar aqui desta minha primeira jogada os dados que eu tirei, número 1 ou número 6. Então eu vou separar dois dados aqui. Mas, Fábio, tem um dado ali que também é número 1, não são 3? Não. Esse dado que tem o número 1 ali está ligado ao atributo perícia. E na perícia, como eu falei, não tem esse esquema. Por isso que com o dado customizado é mais fácil você visualizar. Porque no dado da perícia customizado, você não tem o símbolo da caveirinha. Isso te ajuda visualmente a identificar a situação. Então, olha lá. Eu vou separar o dado aqui de cima, que é do atributo, e o dado aqui de baixo do equipamento. E os outros 4 que sobraram, eu vou jogar. Vamos ver uma outra foto, como seria um possível resultado dessa minha segunda rolagem. Está aqui a foto. Então, olha lá. Esses dados aqui de cima são os dados da primeira jogada, tá? Que eu separei. E os 4 de baixo são o resultado da segunda jogada. Essa segunda jogada é que é propriamente dita a rolagem forçada, tá? Então, olha só. Nessa segunda jogada, eu tive 3, 1, 1 e 6, tá? Lembra, da feita que eu digo que eu quero forçar a rolagem, eu vou ativar a ruína, eu vou ativar o número 1. Então, eles vão passar a contar e eu vou fazer uma contagem geral das duas jogadas, quantos números 1 e quantos números 6 eu tive, tá? Lembrando que aqui nesse segundo exemplo, a gente tem de novo um número 1 que saiu num dado de perícia. Dado de perícia não conta para isso. Por isso que é mais fácil visualizar com o dado customizado. Tá? Estou reforçando isso só para ficar bem claro. Então vamos lá. No final das contas, o resultado da minha rolagem forçada seria 1, 6, 1 e 6. Tá, Fábio, mas o que significa isso? Eu já entendi que o 6 é sucesso e 1 não é, mas qual é o significado disso? Qual é o resultado final da história? Depende do dado. Vamos lá, vamos primeiro por sucessos. Eu tinha um sucesso antes e terminei a minha rolagem forçada com 2 sucessos. Então, beleza, consegui aumentar a minha graduação de sucesso tranquilo. Mas tem alguma consequência disso? Tem, que é justamente esses 2 números 1 que eu tive, ou 2 caveirinhas, se fossem dados customizados, que vão me dar as consequências dessa rolagem forçada. A consequência vai depender do tipo de dado. Por isso a questão das cores. Olha só, nesse exemplo aqui, eu tive um número 1 em um dado que está relacionado com o meu atributo, e o outro número 1 foi num dado relacionado ao meu equipamento. Então, isso vai dar consequências diferentes. Vamos lá. O dado do atributo, o número 1 em dado de atributo, vai me trazer 2 consequências. Quais são elas? Eu vou levar 1 ponto de dano naquele atributo específico, tá? Por cada dado número 1, tá? Se tivesse sido mais de 1, eu ia levar 2, 3, quantos fossem, tá? E, em contrapartida, eu ganho 1 ponto de força de vontade. Lembra que eu falei lá no início da força de vontade? Pois é, cada vez que eu faço uma rolagem forçada e tiro o número 1 em dado de atributo, eu perco 1 no atributo e ganho 1 ponto de força de vontade. Mas para que serve isso? A força de vontade a gente vai usar para ativar os talentos do personagem, mas a gente vai comentar isso em outro vídeo mais para frente, só para você saber para que serve. E no dado do equipamento, eu vou diminuir o bônus que o equipamento me dá para cada número 1 que eu tiver. Então, no exemplo aqui, como foi só 1, vamos dizer que eu estivesse atacando com uma espada mais 2. A espada passa a ser mais 1. E se eu conseguir chegar com bônus 0 ou bônus, sei lá, negativo no meu equipamento, o equipamento vai quebrar ou vai ficar inutilizável. Claro, ele pode ser consertado depois, tem perícias para isso, mas é um complicador que a gente não pode ignorar, né? E a mesma coisa o atributo. Lembra que eu falei que eu levo dano no atributo. Se eu chegar a 0 no meu atributo, eu vou ter também uma série de consequências que vão variar de acordo com
o atributo que foi zerado. A gente vai comentar com mais detalhes sobre isso também, mas é só para alertar vocês que os testes forçados em Forbidden Lands, eles podem ter consequências graves, consequências severas. Então, mais um motivo para você não jogar dados à toa e mais ainda não forçar a rolagem à toa. Porque você está vendo aqui que as consequências podem ser tenebrosas dependendo da situação. Mas às vezes pode ser que você não tenha outra alternativa, né? Enfim, bom, essa é a nossa dica de hoje, nossa explanação de hoje sobre a rolagem forçada do Forbidden Lands. Se por algum acaso não ficou claro, não está bacana, você não conseguiu entender direito, deixa aí nos comentários a sua dúvida, a gente vai trocando ideia, vai tentando esclarecer as coisas e construindo o canal aqui de forma conjunta, beleza? Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado pela companhia. Se você curtiu, deixe seu like. Se você não curtiu, deixe o seu dislike. Mas diga, por favor, por que você não gostou, para a gente poder melhorar nos próximos vídeos, beleza? Vou ficando por aqui e até a próxima.